Quando falamos de Rolim de Moura, algumas pessoas se perguntam de onde vem esse nome. O Antônio Rolim de Moura era um membro muito conceituado da coroa portuguesa e ele foi designado pela coroa para vir para o interior do Brasil para a criação da capital, da capitania de Mato Grosso, que havia sido recentemente criada. A chegada do Antônio Rolim de Moura, ele vem para a região que hoje compreende os estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essa região toda era incorporada à capitania de São Paulo e foi desmembrada em 1749. Então houve a criação, da capitania de Mato Grosso por conta do descobrimento de ouro em Cuiabá. E o Antônio Rolim de Moura sai de Portugal em 1749, chega aqui na região em 1751 e ele funda a capital da capitania de Mato Grosso, que é a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Temos que vincular Dom Antônio Rolim de Moura Tavares com a colonização do Vale do Guaporé, tanto na parte econômica quanto militar. Dom Antônio Rolim de Moura Tavares foi administrador, governador da capitania de Mato Grosso e ficou responsável por fazer toda essa administração econômica e militar do espaço que veio lá da região de Cáceres, do Mato Grosso, até a zona aqui de Porto Velho. O Rolim de Moura, ele é uma figura extremamente importante não só para a história dessa região, mas para a história do Brasil como um todo. Por quê? No século XVIII, no momento em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, a chegada do Rolim de Moura é fundamental para a demarcação da linha de fronteira. Naquele momento havia sido assinado entre Portugal e Espanha um tratado, que era o Tratado de Madrid, estabelecendo os limites entre uma e outra coroa, E o Antônio Rolim de Moura ele vem para acompanhar o trabalho das comissões que iam fazer a delimitação entre os territórios. E além disso, ao fundar a capital da capitania, que é Vila Bela da Santíssima Trindade, ele efetivamente institui um núcleo habitacional, que é um núcleo habitacional pequeno, mas que dá, digamos assim, a roupagem, a estrutura administrativa para essa região. Então a presença dele, sob ordens da coroa portuguesa, faz com que o que hoje é o Estado brasileiro tenha a dimensão territorial que nós temos, garantindo então o que é a região de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para o que hoje compõe o nosso Brasil. As sociedades, em geral, elas se organizam a partir de um mito fundador. Em Rondônia, esse processo não foi diferente. Então, nosso mito fundador foi o grande expedicionário Marechal Cândido da Silva Rondon. E a atuação dele, pensando historicamente, ela precisa ser situada no tempo e no espaço para compreender o que veio antes e o que o Rondon significou nesse processo, porque é uma atuação que envolve o próprio processo de expansão do Estado brasileiro no que a gente chama de colonização. Pensando, geralmente quando a gente vai pensar a história da Amazônia, a história do Brasil, a gente imagina que o que nós chamamos de colonização aconteceu da mesma maneira em todo lugar. E aqui na Amazônia, particularmente, não aconteceu assim. Então, qual é a importância, qual é a atuação de Rondon nesse processo? No início do século XX, o Estado brasileiro ainda tinha um domínio muito pouco, um conhecimento muito parco, muito pequeno sobre o que era essa região. Quando, então, Marechal Rondon vem para esse trabalho de abertura das linhas telegráficas, o trabalho não se reduzia a isto, era muito maior. Sabedor de todo o conhecimento de topografia, de botânica, de tudo que se conhecia na época, ele vem também com essa incumbência de fazer o levantamento da fauna, da flora, do solo de toda essa região.
E nesse processo, ele fez todo o levantamento cartográfico da região, ele foi nomeando rios, foi fazendo o levantamento etnográfico também das populações indígenas do local. E assim sendo, ele também vai se incumbir de denominar as cidades, os lugares, os rios, os acidentes geográficos e tudo mais. A picada original do Marechal Rondon serviu de base para a construção da rodovia BR-364. Ele foi fazendo todo esse processo de identificação, de nomeação das regiões e dos rios. Vem tentando mapear o que era um território que até então era conhecido, mais em termos imaginários do que em termos efetivos de conhecer, de saber, de narrar o que é esse espaço. Exatamente por isso, a ideia da integração que vai atravessar as políticas públicas brasileiras para a Amazônia durante o século XX e que vai ser colocada como a ideia de integrar. A própria ideia de integrar, de comunicar, de dizer, fazer isso inclusive por meio de vias telegráficas é uma forma de conectar essa região que era pensada, que era dita ainda como alheia, como fora do Brasil, como pertencente a ela, né? Inclusive nomeando rios, nomeando paisagens, dando outro sentido para aquilo que até então era desconhecido. Isso envolve contatos, isso envolve relações com outros povos que também eram desconhecidos de uma área ou de regiões do país que já era mais habitada, mais conhecida, mais povoada, como eram geralmente as regiões litorâneas. Ele vai, por meio da nomeação, por meio da cartografia, por meio da construção de mapas, tornando este território uma posse, digamos assim, efetiva do que seria o Estado brasileiro. E assim sendo, então, momentos depois, quando Rondônia passa a se considerar como Estado, primeiro passou pelo processo de território federal, depois território e, por fim, Estado de Rondônia. Então, quando, em homenagem aos trabalhos prestados do Marechal Cândido da Silva Rondon, o Estado, então, passa a ser denominado de Estado de Rondônia. Para começo de conversa, quando nós estudamos o início da história de Rolim de Moura, nós temos que vincular ao projeto de lei de segurança nacional do governo federal, na época, durante a ditadura militar, que estipulava o desenvolvimento e o controle da Amazônia. O que nós conhecemos hoje como Estado de Rondônia foi um grande projeto de ocupação e colonização territorial desenvolvido pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, durante a década de 1970 e 1980 do século passado. Várias cidades aí de grande importância para o Estado que foi criado com ações do INCRA, né, que se iniciou em 1970 com a criação do PIC Ouro Preto na cidade de Ouro Preto, né. Depois foi criado o PIC de Paraná, que foi a terceira unidade de criação, né, do nosso Estado. Eu tenho a honra de participar desse assentamento, desse projeto. O INCRA assumiu um papel importante enquanto agente do Estado nesse processo, né? O INCRA ele é fundado em 1970, e ele tem por finalidade construir ou mapear ou dar conta de projetar o que seria essa distribuição fundiária no lugar, né? E aí é disso que vem os projetos de colonização integrada, é disso que vem o incentivo à ocupação das populações a este lugar, né? As populações que vêm de diversas partes do país. Vim destinado de Brasília para Porto Velho, de Porto Velho eu fui destinado ao PIC de Paraná, que é sediado em Cacoal, que foi criado através da portaria 1446, em 16 de 6 de 1972. Foi criado o PIC de Paraná, Projeto Integrado de Colonização de Paraná. Quando eu cheguei, no ano de 1976, né, 7 de maio, já estava em andamento, mas ainda participei de alguns assentamentos dentro do PIC, principalmente no setor Rolim de Moura. Rolim de Moura hoje é uma cidade expressiva, né, na Zona da Mata, que foi desenvolvida em função da ação do INCRA lá com a criação do setor Rolim de Moura. Tem com os assentamentos. As famílias vinham chegando na época de pau de arara, né, de ônibus, né,
e procurava o INCRA fazia a seleção, que era a identificação e classificação de parceleiro, que chamava na época, e ficava guardando. Quando tinha terra em estoque disponível, o INCRA fazia a chamada pelo alto-falante que ficava sediado em Cacoal. Né? Ó, tal dia tem entrega de terra em tal linha, né? Aí lia os nomes, o pessoal comparecia e ia sendo assentado. Para além do processo de distribuição dos lotes, o INCRA também era responsável, no primeiro momento aqui em Rondônia, por toda a parte administrativa, incluindo desde a saúde, a educação, a segurança. Além dos assentamentos, construía as estradas para dar acesso aos produtores, fornecia mudas também. Nós tínhamos um viveiro no Pique de Paraná, que é em Cacoal, sediado em Cacoal, né? Viveiro de mudas, né? A gente levava, o pessoal ia lá, ó, tantas mudas, muda de coco, muda de laranja. Então, no entendimento meu e de muita gente aí, o INCRA tem um grande papel na colonização do estado de Rondônia, né? Teve muita gente que veio, era meieiro em vários estados da federação, veio para cá, adquiriu seu pedaço de terra, tem uns que mantêm até hoje, outros às vezes muitos venderam por doença, me desculpa, né? Mas tem muita gente no setor Rolim de Moura ali, onde está sediada a Rolim de Moura, que ainda tem gente que é assentado originário. Para a gente conseguir dizer efetivamente o que aconteceu, precisaria de um processo de pesquisa efetiva para dizer, olha, quando é que uma coisa se tornou outra, ou quando foi que o nome recebeu uma outra nomenclativa no dia a dia da comunidade. Enquanto hipótese, pensando que a atuação do Rondon nessa região foi exatamente pensar, inclusive dar nomes a rios, a quantidade de material que ele fez de relatórios é absurda, né? Então, de tomos e de documentação. Então, pensando que ele renomeou acidentes geográficos, né? Que ele renomeou rios, que ele renomeou serras, é provável, aí pensando no campo da hipótese, que ele tenha dado o nome do rio de Rolim de Moura, inclusive por ser um militar e por conhecer parte da trajetória, parte da formação do país e por ser também um sujeito do Mato Grosso. Então Rondon vem com essa incumbência de fazer esse levantamento topográfico, o levantamento dos recursos naturais, incluindo a fauna, a flora e o próprio solo, e também da denominação dos lugares, das cidades, dos rios e tudo mais. A exemplo, podemos citar o rio Rolim de Moura. Esse rio, então, ele é designado, nós ainda não temos um estudo científico e acadêmico aprofundado para desenvolvimento dessa hipótese, mas nós a levantamos a partir da compreensão de que foi o Marechal Cândido da Silva Rondon que designou esse nome do rio Rolim de Moura, assim como ele designou o nome do rio Roosevelt em homenagem ao presidente Roosevelt. Porque quando o Pique que estava fazendo esse assentamento, não tinha aquela estrada lá que vai para Cacoal, era aqui por Pimenta. Até a balsa aqui que estava aqui em Pimenta era do INCRA, certo? É o funcionário do INCRA que fazia o manuseio da balsa. Então ele começou por aqui, cortou o setor Abaitará, aí foi prolongando para o setor Rolim de Moura. Quando eu cheguei, a estrada só ia até ali no Nova Estrela. De Nova Estrela para lá, até a linha 160, que é o setor Rolim de Moura, era tudo picada. Era picada. E o INCRA foi fazendo, conforme foi assentando, o INCRA foi abrindo a estrada até chegar no ANTA ali, que é onde o INCRA construiu sua sede, né? Aí, mas para falar a verdade, eu não sei a relação do setor Rolim de Moura com o rio. Isso aí eu não posso falar que eu não sei. Por que o INCRA na época deu esse nome, setor Rolim de Moura? Mas eu acho bonito, e ficou a cidade também como Rolim de Moura. Eu era criança, tinha lá uns 6, 7 anos de idade, mais ou menos. Aí o meu pai, veio do Mato Grosso, morou do outro lado do rio, perto dessa comunidade de São Pedro, uns 7 meses. Então, tipo, aqui é quilômetro 17, na linha 196, aí o rio está no quilômetro 19.
Aí depois ele mudou para cá, mas no meio do mato, no meio da picada. A picada passava aqui, depois que saiu o projeto de estrada ali, e o sítio foi pego marcação, né? Então o Rio São Pedro ali, que é o Rio Rolim que estão dizendo, ele faz a divisa de Castanheira com Cacoal. Antes era Cacoal com Rolim, né? E a comunidade é São Pedro. Desde que eu conheci ali, a comunidade é São Pedro.